Nosso convidado hoje é André Caldeira. Ele está assumindo o cargo de diretor-presidente da Aymará, uma empresa de educação que tem a sede aqui em Curitiba. André, depois de tanto trabalho já nesse ramo, em grandes instituições de ensino, qual é a missão? Como é que você define hoje a tarefa que você tem dentro desse grupo que tem a origem na Bahia, mas tem a sua matriz, a sua sede principal em Curitiba? Bom, acho que a minha missão é expandir esse sonho. A Aymará tem um potencial de crescimento muito grande, é uma empresa muito recente, né? Na verdade, uma empresa que tem duas frentes muito fortes. Ela é uma editora e, ao mesmo tempo, uma empresa de tecnologia com foco na educação, né? Desenvolvendo, então, conteúdo para o ensino básico, para o ensino superior, né? O ensino básico particular e público, o mercado corporativo e também produtos para o mercado de varejo, né? As livrarias. E ela é um projeto muito recente, porque são só 5 anos, agora em outubro a empresa fará 5 anos, mas por ela ter no seu DNA um foco muito forte ligado à inovação, ligado à criatividade, ela tem muito para crescer. A Sagaran tem uma história muito forte ligada à educação, porque tem um centro universitário, o Unijorge, na Bahia, né, o Centro Universitário Jorge Amado, são 18 mil alunos lá, tem uma escola de educação básica chamada Colégio Vila Lobos. Então, o DNA da área educacional, no que diz respeito à Aymará, ele vem pela empresa-mãe, mas ele está aqui em Curitiba com a matriz justamente porque ele tem uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento muito grande. Então, é um projeto que me atraiu muito pelo potencial e eu acredito que eu vou trabalhar muito para poder realizar esse potencial. Uma editora hoje é muito diferente do que a gente imaginava no passado, no aspecto gráfico somente. São muitos produtos diferentes. Você pode dar uma ideia do que seja hoje esse conjunto? Hoje a Aymará tem mais de 500 produtos, 500 livros desenvolvidos, né? Então tem uma capacidade produtiva muito grande, né? O produto carro-chefe chama-se Programa Cidade Educadora, né? Que é um programa voltado para escolas públicas, que ele tem como pilar a coleção Cidade Educadora. Então, somente nesta coleção Cidade Educadora, nós estamos falando de 95 livros para alunos, né, tradicionais, vamos dizer, livros didáticos, e outros 44 audiolivros, o que mostra essa abordagem, vamos chamar, multimediática. Então, você tem a mídia impressa, aí você tem a mídia eletrônica, você tem os vídeos de ensino à distância, você tem os chamados objetos interativos para a internet, você tem plataforma de celular. Então, a forma como a empresa enxerga a educação é uma forma muito moderna, muito contemporânea. E é por isso que ela é também uma editora, né? É uma empresa de conteúdo para a educação que tem muito para crescer. A educação não para apenas dentro da escola, vai depois para o mercado corporativo também. Sem dúvida. Hoje a Aymará já tem alguns clientes de grande porte, como o HSBC, como o Cielo, já presta serviços, né, desenvolvendo então conteúdos interativos, vídeos e outros materiais para a área de treinamento e desenvolvimento empresarial, que é uma grande preocupação das empresas. E nada mais natural do que grandes empresas acionarem empresas que são especializadas em educação, que entendem o métier e o processo de aprendizagem, então fazem com que isso seja mais engajante, mais interessante. Então existem grandes mercados a serem explorados, ocupados, mas o principal a Aymará já tem, que é esse potencial criativo e de desenvolvimento de conteúdos numa vertente multimídia, que vai do livro impresso até a internet. Para que a gente possa entender melhor como empresa, qual é a sua clientela, por onde ela pode crescer? Hoje nós temos clientes que são secretarias de educação de municípios, né? Como por exemplo Santos, Praia Grande, Salvador, Feira de Santana, Jeceaba em Minas Gerais, e hoje perfazem aproximadamente 150 mil alunos de escolas públicas que estudam diariamente com a coleção Cidade Educadora, que por sua vez é o eixo central do programa Cidade Educadora. Produto e tecnologia de educação. Produto e tecnologia de educação. Então, isso tudo desenvolvido pela Aymará e já utilizado. De novo, é um projeto recente, né? O início da utilização desses clientes, ele data aí de 2008.
mas com grandes resultados já aferidos, né? Nós fizemos uma pesquisa no final do ano passado com o Datafolha, que apontou um índice de aprovação de quase 80% de gestores e professores que utilizam a coleção. E por que isso tem uma aceitação tão grande? Porque a coleção ela sai do lugar comum de materiais didáticos. Ela tem na literatura o seu grande eixo de trabalho com os alunos. Então ela tem dois objetivos. Tem um objetivo que é a formação do leitor e o outro objetivo que é a educação por valores. Então, a coleção ela tem os livros das histórias e ideias, que é a questão da literatura em si, uma série de atividades e os livros do conhecimento. Então, eles são, de alguma forma, integrados para que o professor possa lançar a mão desse trabalho baseado na literatura e fazer a ponte com as áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia e história. Então, esse é o carro-chefe hoje da Aymara. Nós vamos para o intervalo e já voltamos conversando com André Caldeira, diretor-presidente da Aymara, empresa de educação. Na sequência, vamos falar sobre a especialidade do Caldeira, que é o marketing, é o trabalho ao qual ele tem se dedicado por tanto tempo. Já voltamos. André Caldeira, diretor-presidente da Aymara, empresa de educação, é o nosso convidado hoje aqui no programa. André, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade, Curitiba. Ela criou uma vocação muito grande e também um respeito nacional na área de educação, tecnologia de educação. Inclusive, essa nova empresa a qual você dirige agora escolheu Curitiba como sede, apesar de não ter origem aqui. O que é que levou a essa situação e no que isso ajuda todas essas empresas como referência fora daqui, a cidade de Curitiba? Curitiba eu acho que tem um reconhecimento muito grande como um berço de educação, um berço de profissionais ligados à educação que produzem conteúdo educacional, conteúdo editorial, né? Grandes grupos que nasceram no Paraná tiveram e ainda têm sua matriz em Curitiba, o que acabou criando um ecossistema de profissionais e, por consequência, uma produção de conhecimento, né? E muitos desses grupos acabaram vendendo os produtos desenvolvidos em outros estados. Então, acabaram ajudando a transformar Curitiba então, nesse celeiro de produção de conteúdo. Essa foi, inclusive, uma das razões que trouxe a Aymara para se instalar aqui na cidade. A sua trajetória é bastante interessante e vale como inspiração para outras pessoas que se julgam insatisfeitas com a sua atividade. Porque você se formou muito cedo dentista, também era fanático pela natação, nadador. Como é que um dentista vira um especialista em marketing e acaba dirigindo empresas? Como é que foi essa mudança em sua vida? Essa é uma história muito peculiar e eu acho que ela traz uma perspectiva aí muito interessante para muitas outras pessoas. Eu gosto de contar essa história. Então, eu fiz vestibular muito cedo, com 16 para 17 anos. Na época que eu cheguei ao momento de decidir qual curso eu faria, eu só queria saber de nadar. Eu me tornei nadador quase profissional, participava de campeonatos paranaenses, brasileiros e até sul-americanos. E aí fiz uma opção sem nenhum tipo de análise de consequências, então eu não tinha ideia do que eu queria ser, de qual seria a minha profissão no futuro, e acabei optando por odontologia muito mais pelo desafio de passar num vestibular difícil. Fiquei 2 dias dentro de um consultório e achei que podia fazer aquilo. Ledo engano. Acabei fazendo a faculdade toda e me formei com 21 para 22 anos. Você veja, eu... Muito cedo para decidir. Sequer para decidir no momento da entrada, né? Mesmo com aquela idade. Acabei trabalhando 1 ano e meio como dentista. Até algum tempo atrás, a minha placa de Dr. André Caldeira Odontologia, ela decorava a churrasqueira da minha casa, né? É uma lembrança que parece de outra vida. Mas o fato é que eu apliquei então para o mestrado em Biologia Oral nos Estados Unidos como tentativa de verificar se eu realmente podia seguir aquele caminho, e aquilo também não me encantou o suficiente, então eu resolvi largar. Nessa mesma época eu dava aulas de inglês numa escola em Curitiba e gostava muito de lidar com pessoas.
Então ali eu comecei a entender qual deveria ser a minha trajetória. E aí pesou o teu pai, do Cídio Caldeira, que tinha Gemini, que era uma pessoa da área? Eu diria que foi assim uma porta de entrada para o mercado de comunicação e marketing, apesar de que ele não facilitou a minha vida, e eu agradeço por isso, porque quando eu conversei com ele e disse, olha, não quero mais odontologia, a pergunta seguinte, passado o susto, foi o que é que você pretende fazer da sua vida? Eu disse, eu pensei em fazer um estágio na Gemini, que era a agência dele. Atendeu durante muitos anos a conta da Batavo, aqui em Curitiba. E aí ele disse, olha, não é só porque você é meu filho que eu vou facilitar a sua vida. Se você quiser, você vai ter que estudar. E aí foi o que eu fiz. Eu acabei fazendo uma pós-graduação em comunicação e marketing aqui em Curitiba. Durante o primeiro semestre, então, eu dava aulas de inglês daquela pós. Estamos falando de 1991, já faz quase 20 anos, né? E daí no segundo semestre eu comecei a estagiar na agência, fiz um estágio rotativo entre diversas áreas e acabei gostando da área de atendimento e planejamento. Fui crescendo dentro da agência e depois de 5 anos e meio, eu já como diretor-geral de atendimento e planejamento, nós vendemos a agência para a Master, que é uma grande agência até hoje, né, aqui do Paraná. No processo de transição das contas, o dono da Master, o Antônio Freitas, gostou do meu trabalho. Eu era bastante jovem naquele momento, tinha 28 anos, e me convidou então, não para ser o gerente de atendimento daquelas contas, mas para ser o diretor-geral da agência, que na época era 10 vezes maior em termos de faturamento do que era a Gemini. E ali então começou uma trajetória de uma carreira mais nacional mesmo, aprendi muito, fiquei 2 anos e meio naquele primeiro momento na Master, e resolvi ir para os Estados Unidos em 98 para fazer um mestrado, um MBA full-time de 2 anos, que era um sonho antigo que eu tinha, do ponto de vista pessoal de uma vivência fora e do ponto de vista profissional da busca de uma formação com mais consistência. Estudei então de 98 a 2000 na Universidade da Califórnia em Los Angeles, fiz um MBA com ênfase em estratégia e marketing. No retorno ao Brasil, em 2000, eu fiquei 1 ano em São Paulo como sócio então do Antônio Freitas numa empresa que incubava projetos de internet. Acabou não dando certo, porque a bolha da internet e dos investimentos estourou, né? Ali em meados de 2000, final do ano de 2000. E aí fiz uma opção de voltar a Curitiba, porque eu já estava casado e tinha ficado grávido do meu primeiro filho. Voltamos a Curitiba para criar as crianças aqui e acabei retornando para a Master, que tinha vendido grande parte da agência para o grupo WPP, por meio da J. Walter Thompson. E aí o meu desafio no novo cargo, que era de vice-presidente de operações e novos negócios, era de integrar a cultura da agência nacional com a multinacional, porque eu tinha acabado de voltar de uma vivência internacional, e também de prospectar novos clientes. Fiquei nesse cargo até 2003, quando recebi um convite da Thompson para ir para São Paulo para ser diretor de atendimento de um grande grupo de contas. E aí, por sincronicidade, nesse momento surgiu um convite do Grupo Positivo para participar de um processo de seleção para a posição de diretor corporativo de marketing. Eu acabei sendo selecionado, participei, foi um processo muito rápido, em 10 dias eu recebi uma oferta, e aí eu permaneci no Positivo por 7 anos. Os primeiros 4 como diretor de marketing, cuidando então da imagem de marca e de todas as ações estratégicas do grupo como um todo, e os últimos 3 como vice-presidente de tecnologia educacional. Então eu era o gestor de tecnologia na educação do grupo. Então foi uma trajetória do dentista que se transformou em publicitário, depois em marqueteiro e depois em gestor. E agora surgiu então esse convite, essa oportunidade da Aymara, que era na verdade o meu planejamento de carreira. No momento que eu resolvi que eu não seria dentista, eu queria de fato ser um gestor e encontrei na Aymara uma grande oportunidade para seguir nesse sonho, né, nesse caminho que eu venho construindo. E agora você chega ao topo no sentido da visão geral e da responsabilidade também, do desafio. Eu fui capaz ao longo desses quase 20 anos de me reinventar, de me recriar, e isso requer criatividade, requer inovação. Nós vamos para o intervalo, já voltamos conversando aqui com o André Caldeira, que é diretor-presidente da Aymara, empresa do setor educacional, e que também é blogueiro. Ele vai contar qual é a opção de blog que ele escolheu para estar sintonizado com esse momento, com os temas da atualidade. Já voltamos. André Caldeira, que está assumindo a direção, a presidência da Aymara, empresa de educação, é o nosso convidado hoje aqui no programa.
André, além de todas as atividades, você tem um blog bastante interessante. O título é Muito Trabalho, Pouco Estresse. Por que surgiu esse blog? Qual é a missão dele? Qual é o recado que você passa? Bom, essa é uma história bem interessante, Vili. A questão de quase um ano aproximadamente, eu senti a necessidade de me tornar blogueiro porque eu dava e ainda dou muitas palestras ligadas ao meu histórico profissional, ligadas à tecnologia na educação, ligadas à educação. E aí, por eu estar trabalhando com tecnologia na educação naquele momento, eu achei que eu deveria, mais do que falar sobre tendências e o que está acontecendo em relação, por exemplo, a redes sociais, que é uma grande transformação na forma como as pessoas estão se relacionando, a forma como as crianças estão interagindo com tecnologia e como isso deve ser trabalhado no ambiente da escola e fora dele, eu achei que, além de falar de números secundários, eu deveria falar da minha experiência. E resolvi, então, me tornar um blogueiro. E aí, puxa, vou escrever um blog sobre o quê? Tenho que escrever sobre algo que eu acredite, né? Algo que eu pratique. E aí resolvi criar esse tema, que batizei de Muito Trabalho, Pouco Estresse. O que é esse blog? A missão dele é tentar propagar, tentar divulgar um pouco o desafio que todos nós, profissionais, executivos, enfim, todo mundo que trabalha tem, que é de equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Então, a grande missão qual é? E é algo que eu tento aplicar na minha vida. Cada vez mais nós temos muito trabalho. A gente trabalha longas horas, a gente viaja muito, a gente vai se escravizando por celular, os smartphones com acesso a e-mail. Então, quando você vê, você está trabalhando de noite em casa, você está acessando seu webmail em casa, você está no aeroporto, no fim de semana. E quando você vê tudo isso, vai construindo um cenário que pode se transformar num cenário de estresse crônico. Esse cenário de um volume de trabalho ele não vai mudar. O que tem que mudar é a forma como você, profissional, reage a esses inputs do estresse. Por isso, muito trabalho e pouco estresse. E como é a forma? A forma está na tentativa de você equilibrar a sua vida profissional com a vida pessoal. E que meios nós temos para isso? Aí são várias coisas que eu procuro realmente aplicar na minha vida pessoal, que é o equilíbrio entre a minha vida familiar e a minha vida profissional, o tempo com a minha mulher, o tempo com os meus filhos, cuidados com a alimentação, então procurar uma alimentação mais saudável, cuidados com o consumo de álcool, a importância do exercício físico, né? É algo que requer muita disciplina, mas que eu realmente procuro tentar me exercitar quase todos os dias. É a importância de você prestar atenção em respiração, de em um determinado momento você parar e fazer uma pausa. O excesso de conectividade, como eu comentei, né? Puxa, chegar de noite, desligar o BlackBerry, desligar o smartphone e ficar focado no seu lado pessoal. Até porque eu não acredito que sejam duas personas, a persona profissional e a persona pessoal, é uma só. Quer dizer, você não consegue separar. E cada vez mais, do jeito que as coisas vão, nós somos expostos a diferentes níveis de estresse. E eu vejo pessoas infartando, engordando, ficando infelizes, com depressão, com síndromes diversas, apelando para remédios, né? E isso é muito delicado, porque as pessoas vão minando suas vidas pessoais e profissionais, podendo gerar doenças e prejudicando a produtividade no trabalho. Então é uma mensagem que eu comecei a ecoar e que encontrei, na verdade, um retorno muito grande por parte de profissionais das mais diversas áreas de todo o Brasil. Que, inclusive, já recebi inputs de gente querendo que eu escreva em inglês também, mas aí haja trabalho, né? Mais trabalho ainda, mas é um tema que faz parte da minha história. Então os posts que eu coloco lá, eu modero, é um projeto meu mesmo, eles dizem respeito à minha forma de lidar com o volume de trabalho e com formas de tentar equilibrar esse estresse. A leitura também é um outro exemplo. Puxa, eu vejo muitas pessoas lendo, mas lendo o quê? Biografias de executivos, histórias de empresas, etc. E eu acho que você tem um lado que é construtivo para o trabalho, mas a leitura ela pode ser extremamente prazerosa em outros assuntos. Universal, né? Você lê um outro romance, você lê outros temas para mudar de estação cerebral. Agora, André, como blogueiro, ligado com o momento, diretor de empresa, presidente de empresa,
As redes sociais, há uma pesquisa aí nesta semana mostrando que 87% dos internautas estão nas redes sociais. Como é que o administrador tem que ver hoje as redes sociais? Qual é a função delas para uma empresa? Eu acho que, aí eu puxo o meu chapéu de profissional de marketing também, né? Eu acho que com um extremo cuidado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma verdadeira transformação. O conceito da Web 2.0, ou seja, do conteúdo gerado pelo usuário, ele é transformador no que diz respeito à forma como produtos, serviços e empresas são vistos e percebidos por profissionais. Então, hoje, uma pessoa que faz uma reclamação na internet sobre um determinado assunto, ela pode ser absolutamente letal para a imagem de uma marca, né? E isso cria uma PG, uma progressão geométrica monumental. Eu estava lendo, inclusive na semana passada, a história de um rapaz de São Paulo que fez uma reclamação sobre um banco e postou no seu Twitter. Colocou um tweet dizendo: este banco, não vou mencionar o banco, mas este banco me mata. Uma hora depois ele tinha recebido uma ligação desse banco querendo saber o que estava acontecendo. Então veja, esse é um exemplo claro de uma empresa que está antenada com a força da opinião dos usuários, dos consumidores, porque as pessoas hoje estão ouvindo umas às outras. Você concorda que mais do que uma força de divulgação, as redes sociais são, como se defende, um meio de construção de relacionamentos com o consumidor? Certamente, certamente. Relacionamento com o consumidor, relacionamentos profissionais, né? Você tem a ferramenta, por exemplo, o LinkedIn, que é uma ferramenta para executivos se relacionarem entre si. Então essa questão do network profissional para abertura de oportunidades, para construção de parcerias, ela é permitida por uma rede social. E é lógico que você tem toda a questão de relacionamentos entre pessoas com diferentes finalidades. Então, isso é uma realidade que veio para ficar e que está transformando a forma como pessoas, profissionais e empresas se relacionam. Muito obrigado, André, pela presença conosco aqui no programa. Sucesso para você nesse novo desafio que está começando. Muito obrigado. Muito obrigado para todos nós. Ficamos por aqui. Em breve estaremos de volta. Até lá.